Professor Roberto Santos, é sabido hoje, inclusive já por livros publicados, principalmente em relação às universidades de São Paulo, Universidade Federal de Minas Gerais, Universidade Federal do Rio Grande do Sul, que a lista de professores aposentados compulsoriamente foi bastante grande. Né? E se comparado com esse processo aqui no Pará, salta logo aos olhos que não houve aqui um verdadeiro processo persecutório. A que o senhor atribui isso? Será que o professorado, e mesmo os grupos progressistas aqui, não seriam tão progressistas ao ponto de incomodarem tanto os promotores da reforma, quanto mesmo ao sistema político então vigente? Ou então houve realmente um processo bastante específico aqui que impediu o desencadeamento de um processo persecutório maior, como ocorreu em várias outras universidades brasileiras? Me parece que a primeira explicação deve ser de natureza superficial e demográfica. O nosso corpo docente naquela época não só era muito menos numeroso que hoje, como muito menos numeroso ainda do que de outras universidades brasileiras. Em segundo lugar, esse corpo docente não estava repartido por linhas partidárias ideológicas definidas. O professorado, muito mais do que hoje, era pouco engajado politicamente. As tendências que hoje os professores da universidade tranquilamente assumem em público, não se arrefeando de qualquer publicização dessas próprias posições ideológicas, naquela época eram muito interiorizadas. O indiferentismo estava muitas vezes presente. Essa é uma segunda explicação. A terceira explicação é que há 30 anos atrás, ou 20 anos atrás, a Universidade do Pará refletia o caráter extremamente provinciano do nosso estado, da nossa vida urbana. E esse caráter se traduzia, inclusive, no fato das ligações afetivas, das amizades pessoais de professores com pessoas bem situadas. As quais muitas vezes tinham acesso a personagens do regime militar, inclusive ministros de Estado, de maneira que, por intermédio dessas ligações, às vezes se conseguia evitar uma execução que estava por vir, ou cuja ameaça já estava esboçada e até, eventualmente, amplamente conhecida. Eu atribuo basicamente a esses três fatores. Doutor Roberto, há pouco o senhor mencionou um projeto de universidade que começava a ser gestado no seio da comunidade universitária naquele momento, e que esse projeto teria sido, inclusive, apresentado ao então presidente da República quando da sua vinda a Belém. O senhor poderia traçar, assim, em linhas gerais, quais seriam os pontos principais desse projeto, desse modelo de universidade que era gestado naquele momento? Eu posso apenas recordar alguns traços da proposta em discussão. Não sou capaz de reproduzir todos, nem sei se vou tocar nos principais. Mas vem uns 3 ou 4. A extinção da cátedra como instituição dentro da universidade, que nós julgávamos extremamente prejudicial por causa do caráter feudal com que ela era administrada pelos titulares. Em segundo lugar, a relação que nós julgávamos necessária, importante, entre ensino e pesquisa. Alguns professores, principalmente na vanguarda na área de ciências sociais e econômicas, achavam de extrema relevância articular o ensino com a pesquisa. Eu me recordo de uma experiência pioneira da Faculdade de Economia, por exemplo, sob a administração do professor Armando Dias Mendes, instalando um setor
motor de experiência, treinamento e aplicação dos estudantes, que era uma espécie de escritório modelo, onde os estudantes eram postos a trabalhar em pesquisa sob orientação de professor pesquisador. Na faculdade de filosofia também existia esse tipo de sentimento, especialmente no curso de ciências sociais. Um outro ponto importante a ser lembrado era o da... perdão? O caráter semestral do período letivo. Nós chegamos na faculdade de filosofia a avançar. Nós tínhamos na congregação da faculdade o poder de variar o tamanho do período letivo. Então, ao invés de ano letivo, nós passamos a lecionar em certos cursos as disciplinas por semestre. E assim como também avançamos no que concerne a criação de departamentos. Embora os departamentos na faculdade de filosofia não tivessem a autonomia que hoje tem um departamento da universidade, é fora de dúvida que eles constituíam uma unidade administrativa de grande importância, especialmente no sentido acadêmico da palavra. Professor Roberto Santos, é sabido que a Universidade Brasileira é caracterizada, numa expressão do professor Fernandes, como universidade conglomerada, ou seja, uma mera junção de escolas isoladas, faculdades isoladas, que juntaram e criaram o padrão universitário brasileiro. Eu gostaria de saber até que ponto, na UFPA, essas escolas, mesmo depois da criação da Universidade de 107, e mesmo durante a década de 60, elas continuaram isoladas. E até que ponto nós poderíamos falar aqui no Pará do famoso despotismo das escolas isoladas, que o professor Fernandes se refere ao caso da USP, em que as escolas tradicionais, medicina, engenharia, direito, etc., na verdade continuavam permanecendo isoladas e comandando toda a vida universitária. Até que ponto esse processo ocorreu aqui no Pará? A mudança institucional dentro da Universidade Federal do Pará, como aliás me parece, dentro de todas as universidades federais, foi certamente bem mais profunda do que na Universidade de São Paulo, que permaneceu sendo uma universidade estadual, e até certo ponto um foco de resistência, no mínimo tradicionalista, às reformas que o governo federal desejava implantar. Sem dúvida, antes da integração da Universidade Federal do Pará, as escolas isoladas eram características. A Faculdade de Direito, a Faculdade de Medicina, a Faculdade de Farmácia, as escolas federais, a Escola de Odontologia e de Engenharia, que eram estaduais, a Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras, que era particular, e assim sucessivamente. Essas se foram reunidas para formar uma universidade. De início, tudo continuou como um regime de faculdades isoladas e subsequentemente reunidas sem nenhuma integração. Mas a partir de 1970, com a mudança institucional que foi produzida, este quadro, me parece, mudou bastante. Um nível maior de aspiração à integração surgiu. Como esse projeto chegou a ser executado, eu não tenho meios ainda de avaliar. Parece que, sob alguns aspectos, houve danos até a integridade intelectual e a compreensão global que os estudantes são capazes de desenvolver dentro do novo regime. Mas, sob outro aspecto, parece que a interdisciplinaridade se tornou mais frequente no trabalho de pesquisadores.
cursos interdisciplinares e outras medidas extracurrículo começaram a ser realizados com maior frequência. Não é? Um novo interesse pela totalidade do conhecimento surgiu que não existia no passado. Eu creio que, se bem que se devam levar prejuízos a débito do novo regime acadêmico, deve-se também acreditar-lhe algumas conquistas, alguns avanços. A propósito disso, eu queria assinalar que a experiência da semestralidade, que foi iniciada dentro da Faculdade de Filosofia, não parece ter sido bem sucedida. A semestralidade acelera demasiadamente a transmissão de valores de aprendizagem, de valores de ensino, de conteúdos de verdade, sem que o estudante tenha capacidade de absorver isso. Há necessidade de o estudante ter um tempo de maturação intelectual ao longo de um período maior do que o semestre, que na verdade se reduz a um trimestre, para assimilar e tirar proveito da sua leitura, da sua aprendizagem. Doutor Roberto, vou voltar um pouco a um assunto anterior. Nós gostaríamos de saber como é que se dá o final do período de administração do professor José da Silveira Neto, como é que se dá a escolha do novo reitor, do professor Aloysio Chaves, e o que isso representa em termos da universidade, para a universidade e particularmente, digamos assim, para este grupo que se articulava em oposição ou em discordância dos métodos que se chamaram do silveirismo, por exemplo. Como é que isso ocorre e qual é a importância para a universidade da superação desse período? A atitude do professor José Silveira, no tocante à defesa do seu mandato e a continuidade dele ao longo do tempo, foi se tornando cada vez mais difícil. Porque para manter um conselho universitário apto a apoiá-lo com uma maioria expressiva, ele precisava manter à distância os representantes que tinham direito de ser da Faculdade de Filosofia, da Faculdade de Economia e logo adiante da Escola de Serviço Social, da Escola de Química Industrial dentro do próprio Conselho Universitário. Ele se negava a permitir o concurso para professores catedráticos aos docentes dessas 4 escolas, porque naquela altura o Estatuto da Universidade subordinava a representação dentro do Conselho Universitário à qualidade de professor catedrático. Com isso, por sinal, isto infelizmente deve inevitavelmente ser lançado a débito do Dr. José Silveira, com todo o respeito que ele nos merece, não é? Com isso, houve prejuízo sério para a carreira profissional e, sobretudo, para o prestígio acadêmico de alguns professores hoje eminentes da nossa universidade, que se tornaram professores titulares única e exclusivamente por causa do dispositivo constitucional que mandava aproveitá-los, mas não em virtude do concurso que deveriam, que gostariam de ter feito e que lhes foi negado. Pois bem, então, essa maioria dentro do Conselho Universitário veio cada vez mais sendo controvertida e cada vez mais o corpo docente das 4 faculdades se tornou aguerrido na defesa dos seus direitos de representação e na luta pela conquista do voto dentro do Conselho Universitário. A posição do professor Silveira teve que se enrijecer, ele se tornou, por vezes, bastante arbitrário em determinadas medidas, passou, inclusive, a partir de um certo momento, a não respeitar as regras de extinção do próprio mandato, mantendo-se na reitoria para além do tempo previsto em lei, e isto foi denunciado dentro da congregação da Faculdade de Filosofia. Eu tive a ocasião
de discursar na congregação da faculdade, fazendo notar isso aos meus colegas e pedindo que nós formalizássemos a nossa denúncia ao Conselho Universitário daquilo que estava acontecendo. Essa proposição foi aprovada, causou uma grande indignação ao professor José da Silveira, e ele pediu apoio aos seus amigos dentro do Conselho Universitário, mas isso precipitou, de algum modo, o processo de apresentação de um nome de professor mais independente para vir a ser o seu sucessor na reitoria. Foi dessa maneira que o nome do professor Aloysio Chaves, que não foi inicialmente um nome proposto pelos professores progressistas, passou a vir a ser apoiado também por estes últimos professores. E, em geral, pela maioria dinâmica da Escola de Química Industrial, pela Escola de Serviço Social, pela Faculdade de Filosofia e de Economia. Com a inclusão do professor Aloysio Chaves na lista para a escolha de reitor, o seu nome acabou sendo consagrado. E com isso se encerrou uma etapa da vida universitária da Universidade Federal do Pará. E se iniciou uma nova. Quais seriam as características dessa nova etapa? E, aproveitando já a questão, por que Aloysio Chaves? Como é que Aloysio consegue aglutinar o conjunto das forças da universidade para que ele se torne o reitor? Eu não conheço todos os pormenores dos procedimentos, digamos, eleitorais do professor Aloysio Chaves. Me recordo que ele tinha sido diretor da Faculdade de Direito e tinha realizado uma administração, ao que me consta, bem sucedida, e com isso ele se impôs como administrador escolar. Tinha sido presidente do Tribunal Regional do Trabalho, no qual chegamos a ser colegas, eu que tinha sido antes seu aluno no curso secundário, e a partir daí, então, foi possível ao professor Aloysio, com as ligações que tinha na área universitária há muito tempo, professor catedrático que era, explorar esse prestígio em benefício da sua própria campanha. Da minha parte, houve notoriamente um apoio à sua candidatura como sucessor do professor Silveira. Nem teríamos, ainda que esse fosse o nosso desejo, e não era na época, um sucessor com prestígio igual, com força política reconhecida, inclusive pelo regime então implantado, para se tornar um sucessor eleitoralmente bem aceito e com capacidade de vir a ser eleito. Por outro lado, já que me faz a pergunta a respeito do que significou a nova administração, eu penso que com essa nova administração se começou o período da organização acadêmica e científica na Universidade Federal do Pará. Não é que não existisse, não é que fosse nula essa organização anteriormente, mas é que o programa do professor Silveira Neto se voltava principalmente para a organização patrimonial e material básicas da universidade. Depois da fase pré-universitária do reitor que o precedeu, seguiu-se a sua e mais tarde esta fase que até hoje estamos vivendo, iniciada pelo professor Aloysio Chaves.